L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Let's go, girls! E aí, rapaziada, tudo bom? Moçada, rapaziada, rapaziade, tudo bom com vocês? Vocês estão ouvindo aí o Para Acabar com o Juízo, o nosso podcast semanal de leitura do Antiédipo, esse livrinho aqui. E hoje não teve pergunta, então agora a gente inaugurou um novo quadro do programa na semana passada que se chama... O novo nome dele é... O novo nome não, né? O nome dele, do quadro novo, é... Perguntando Sem Juízo. Perguntando Sem Juízo. Perguntando Sem Juízo. Então, agora no final de cada episódio... No final, na existência de cada episódio vai ter uma abazinha ali no Spotify, pelo menos, né? Pelo menos no Spotify tem. Você pode deixar sua pergunta. Mas também, cara, se quiser me escrever lá no Twitter, em qualquer lugar, se você quiser me encontrar, não é muito difícil. Me escreva e faça sua pergunta aí também, se você quiser interagir de uma forma que não seja vindo aqui, que é o ideal, né? Vir aqui nesse espaço virtual e conversar pra gente ler junto, né? Esse livro mágico que é o Antiédipo. Então hoje a gente não vou me demorar muito porque tem um almoço pra fazer. Quinta-feira tá meio apertada. Calma aí, o que aconteceu aqui? Tá. Notificações. Hoje eu fiquei pensando, será que já existe um romance, um livro totalmente escrito dentro de aplicativos? Seria curioso, né? Eu sei que filme tem. Eu lembro de um filme que a filha do cara é sequestrada e a trama toda se passa meio nele tentando buscar virtualmente, né, por meio de aplicativos de mensagens, a filha dele. É bem interessante, assim. É um filmão, mas é um filminho. Mas eu fico pensando, será que tem um livro que se passa inteiramente numa tela de celular, assim? Pensou que doideira? Vamos lá. Cara, a gente tá na página 232, estamos voando. Lembro como se fosse ontem que a gente estava na página 200. Despertador para 20 minutos já está colocado. Episódio 122. E a gente está na seção 3.4.6, no parágrafo, desculpa, né? 3.4.6, culturalistas e universalistas, seus postulados comuns. E aí a gente está na 232, na primeira quebra de parágrafo. Em seguida a gente entra no 3.4.7, sem querer me antecipar, mas já me antecipando, né? Em que sentido Édipo é universal? 5 sentidos de limite, incluindo o de Édipo. E esse é um parágrafo que tem 1, 2, 3, 4, 5 páginas, viado, tá ligado? Esse cara tava muito empolgado. Vamos lá. Acrescentamos um segundo postulado comum aos culturalistas e aos simbolistas. Todos admitem que, pelo menos na nossa sociedade patriarcal e capitalista, o Édipo é uma certeza, ainda que sublinhem, como Fromm, os elementos de um novo matriarcado. Então, beleza. Então, pelo menos os culturalistas e os simbolistas, todo mundo admite que, pelo menos na nossa sociedade patriarcal e capitalista, bom, essas colocações colonial, né? Diria a dona Suelai Ronick, o Édipo é uma certeza, ainda que sublinhe como Fromm os elementos de um novo matriarcado. Isso aqui é Erich Fromm. Quem gosta do Erich Fromm é o Paulo Freire, né? Paulo Freire gosta de Erich Fromm. Eu já tive uns livros do Erich Fromm na minha mão, não deu vontade nenhuma de ler. Mas tá aí, quem quiser ler Erich Fromm, um psicanalista meio humanistão assim, né? Meio socialista também. Todos admitem ser nossa sociedade o ponto forte do Édipo, ponto a partir do qual encontramos em toda parte uma estrutura de piano, ou então, ao contrário, faremos variar os termos e as relações nos complexos não edipianos, mas nem por isso menos familiares. Então, a nossa sociedade, todo mundo concorda, é a edipiana par excellence, né? Já diria o Nietzsche, né? O neurótico, o ressentido par excellence. Eis porque toda a nossa crítica precedente incidiu sobre Édipo, tal como ele é considerado como valendo e funcionando entre nós. Que você pensa assim, né? Por que Deleuze e Guattari está falando tanto de Édipo, sendo que ele está falando das sociedades primitivas, né? Das sociedades da máquina territorial. Como é que é? Ih, memória falhando aí. Da máquina social territorial, né?
Por que eles estavam falando de Édipo como se já tivesse ali? Esse é que eles mesmos estão colocando. Esse porque toda a nossa crítica precedente incidiu sobre Édipo, tal como ele é considerado como valendo e funcionando entre nós. E aí 2 pontos. Não é no ponto mais fraco, os selvagens, que é preciso atacar a Édipo, mas no ponto mais forte, ao nível do elo mais forte, mostrando que desfiguração da produção desejante, da síntese do inconsciente, dos investimentos libidinais, ele implica e opera no nosso meio cultural e social. Isso que é engraçado, né? A crítica dele ao que são entendidos como selvagens, ou a máquina territorial primitiva, que, né, só lembrando, eles vão passar, nesse capítulo 3, de organizações sociais, né, de ligações entre máquinas sociais e máquinas desejantes, que passam das máquinas territoriais primitivas, que vão lidar com territórios, né, territórios e códigos, da máquina sobre codificação despótica, que diz respeito de reinados, de impérios, né, e que vão pensar sobre a codificação, também um uso do território, principalmente da reterritorialização, e a gente vai entrar em detalhes disso lá pra frente, que também não vou lembrar de cabeça. E por fim, quando eles descrevem a sociedade capitalista civilizada, que é onde a gente vive, onde Édipo tora, né? A gente não consegue viver sem nossa individualidade edipiana, sem a nossa intimidade edipiana. É isso, né? Sem nosso fascismo cotidiano edipiano, aí a sociedade se dá a ligação entre as máquinas desejantes e a máquina social se dá de maneira desterritorializada e descodificada. A liberação, né, máxima e com certos limites, que eles vão chamar de axiomas, dos fluxos descodificados, desterritorializados do desejo. Mas aí você fala, então é bom, então, porque se o desejo é desterritorializado e descodificado, então é legal, né, porque o capitalismo liberou, então. Não. Bad news, bad ending. Édipo está em todos os lugares e o desejo deseja sua própria servidão. Esse que é o problema, né? O sistema capitalismo liberou o desejo liberou o desejo para desejar qualquer coisa. Aí ele vai e deseja o quê? A servidão e a submissão, né? Sujeição, submissão e servidão aos modos de produção capitalistas. Parabéns pra gente aí. Nunca fomos tão livres, mas ao mesmo tempo nunca fomos tão fodidos assim, da cabeça. Liberdade ou solidão, né? Já diria o jovem. Não que Édipo nada seja entre nós. Não paramos de dizer o quanto ele é solicitado e o quanto se volta a solicitá-lo. E até uma tentativa tão profunda como a de Lacan para sacudir o jugo de Édipo foi interpretada como um meio inesperado de fazê-lo pesar ainda mais e de fechá-lo sobre o bebê e o esquizo, né? Porque se o bebê e o esquizo eles pareciam mais distantes de Édipo, né? E aí você pode pegar até Melanie Klein e Winnicott, né? Que vão ter outras leituras de como, pelo menos ali, né? No bebê e no esquizo, no bebê e no esquizo ainda não está em sentido recalcamento, ainda não tem um complexo familiar produzindo subjetividade, tem outras coisas mais legais acontecendo e talvez isso refletisse em nós, adultos neuróticos também, né? Vai o lacanismo, um certo lacanismo estruturante e coloca tudo em relação à função materna e à função paterna, o nome do pai e a função materna, né? E aí é outro papo aí, né? Mas estruturalmente é basicamente uma relação com, ao meu ver, tá? Com a possibilidade de simbolização, possibilidade de palavreamento das coisas e a relação com a lei, com a interdição, logo com a castração. Sempre esteve lá, coisa da castração. Desde que você era bebê, tinha esse perigo aí de castração. Não sei se. Mas só estava falando isso antes, né? Porque parece que não é na máquina territorial primitiva, antes, lembrei do que eu estava falando. Não é na máquina territorial primitiva que se tem uma grande crítica a Édipo, né? Mas até agora, nesse capítulo 3, quando eles estão falando da máquina territorial primitiva, dos selvagens, eles estão falando muito mais das leituras etnográficas, né, das leituras antropológicas, das leituras psicanalistas, desse racismo, né, e desse colonialismo desses saberes, da antropologia, da etnografia e da própria psicanálise em direção à máquina territorial, como eles nunca conseguiram ver ali algo além de Édipo, né? Mesmo nos maiores esforços e mesmo não sendo psicanalistas, né? Então essa que é a crítica deles. Não é que está tanto ali Édipo, mas na verdade Édipo está bem mais consolidado
máquina desterritorializada civilizada, né? Capitalista. Mas por conta desse movimento colonial, né, a gente não consegue não ver, é muito difícil para a gente não ver Édipo em tudo quanto é parte, inclusive em outros povos, outras culturas, outras organizações sociais, né? Acho que esse que é o ponto que eles estão colocando aqui. Sigo aqui. E certamente é não apenas legítimo, mas indispensável que a explicação etnológica ou histórica não esteja em contradição com nossa organização atual, ou que esta contenha, à sua maneira, os elementos de base da hipótese etnológica. Eu acho que foi algo perto do que eu acabei de dizer aqui. É o que Marx dizia, lembrando as exigências de uma história universal. Talvez não tão perto do que eu estava dizendo, né? Mas vamos lá. Lembrando as exigências de uma história universal aí, quem manja de Marx, manda um abraço aí pro tio Carli Marquis. E um abraço para você especial aí que se debruçou sobre a obra do Marx. É o que Marx dizia, lembrando as exigências de uma história universal. Porém, acrescentava ele, com a condição de que a organização atual seja capaz de criticar a si própria. Tá bom. Ora, precisamente a autocrítica de Édipo que não encontramos na nossa organização da qual a psicanálise faz parte. Ah, beleza. Faltou esse elemento de universalização da história desde o ponto de vista desde o reconhecimento de que parte de um ponto de vista, né, de um ponto de vista específico, de uma localização, e que essa localização exige também uma crítica confluída com uma autocrítica, né? Quase como se o capitalismo, em Marx, né, o capitalismo sempre estivesse lá, beirando a possibilidade de acontecer, mas isso é o nosso olhar já imerso no capitalismo que consegue pensar isso, e de nada vale dizer que isso chega na melhor forma possível, né, que as sociedades, a história levam ao capitalismo de maneira conformada, né, e elogiando essa forma possível, senão no sentido da importância de autocrítica, da autocrítica desse modo de organização. Assim, entendi, né? Só vale reconhecer o capitalismo como parte da história universal, para Marx, se ali a gente puder também fazer uma crítica, uma autocrítica a nós mesmos, como esses que enunciam a história universal a partir do capitalismo, e em direção à crítica do mesmo. Acho que o mesmo vale para o movimento de colonização, né, para o colonialismo. Que é uma coisa que a gente fica meio batendo cabeça hoje em dia, que surgiu a voga de falar de colonialismo. Ora, é precisamente a autocrítica de Édipo, isso eu falei, na nossa organização da qual a psicanálise faz parte. É de certo modo legítimo interrogar todas as formações sociais a partir de Édipo. Isso que eles estão fazendo, né? É de certo modo legítimo interrogar todas as formações sociais a partir de Édipo. Eu estou entendendo, tipo assim, é o nosso próprio limite, né? Isso aqui é a autocrítica do Deleuze do Guattari, do próprio modelo de esquizoanálise, quando ela se propõe metamodelo, né? Depois lá, o Guattari vai descrever isso melhor, pensar isso melhor, né? Esquizoanálise como metamodelo. É um metamodelo que parte de algum modelo, né? Que parte de algum olhar, mas que possa exercer uma autocrítica em si mesmo, né? Então, de certo modo legítimo interrogar todas as formações a partir de Édipo, já que nós somos formados a partir de Édipo. Mas não porque ele seria uma verdade inconsciente, particularmente revelável entre nós, mas porque, ao contrário, ele é uma mistificação do inconsciente que só triunfou entre nós por ter montado suas peças e suas engrenagens através das formações anteriores. Então, é quase o jogo que o Nietzsche também vai chegar na conclusão lá no Genealogia da Moral, né, que ele critica com muita força a vontade de verdade, né, mas chega um ponto que a vontade de verdade, desejar essa verdade universal, essa verdade com letra maiúscula, né, essa verdade única, é na busca disso que a vontade de verdade consegue fazer a crítica dela mesma, né, e fazer o procedimento que Nietzsche faz, que é não recusar a verdade, mas recusar a inexistência de um jogo de verdades, né? O que se tem é um jogo de verdades. E que não vai haver necessariamente, se você levar a fundo, né, a vontade de verdade, você vai ver que não tem uma verdade absoluta, mas sim um jogo de verdades e que ela não se cristaliza, né? Então, de alguma forma, parece que estão falando isso aqui. Olha, a gente foi edipianizado, e se a gente levar ao cabo a crítica de Édipo, a gente pode ver Édipo em todos os lugares, né? Até mesmo nos selvagens, de alguma forma nos animais, né? Que depois eles vão ficar gastando animais edipianizados, animais não edipianizados, né?
cachorro e o gato são animais edipianizados, coitado. Mas depois eles mesmos falam, né? Na verdade, nenhum animal é em si mesmo edipianizado. É só uma viagem da nossa cabeça, né? Tá entendendo, Dona Haruhi? Dona Haruhi leu o livro... Leu o livro nem pela metade. Leu 2 páginas do livro e fez a crítica do devir animal aí, igual a cara dela. Então... que a Dona Haruhi fica puta, né? Que ela fala que o Deleuze e Guattari são muito falocêntricos, que eles acham que cachorros e gatos não são animais bacanas pra ter devires animais. As viagens, velho. Galera muito doida, mano. Mas levar Édipo ao cabo e ver Édipo em todo lugar só se for pra fazer a crítica de como chegamos a Édipo, né? Então acho que é nesse sentido, assim. Nós, como neuróticos, podemos ir mais fundo ainda na neurose até a gente acessar algum traço de produção desejante esquizo, né? Meio nesse processo, assim. É nesse sentido que ele é universal. É, pois, na sociedade capitalista, no seu nível mais forte, que a crítica de Édipo deve sempre retomar seu ponto de partida e reencontrar seu ponto de chegada. Então, cara, isso aqui era uma dúvida que eu tinha às vezes, que eu ficava assim, será que eles não estão sendo meio genéricos? Será que não é outro nível de estruturalismo que eles estão fazendo, né? Eles estão universalizando o Édipo como problema. E que eles respondem, na verdade não é bem uma universalização só se você levar em conta que ela é uma universalização localizada, então ela deixa de ser uma universalização estrutural, né? É muito mais assim, olha gente, da onde a gente está, da nossa formação, a crítica que dá para fazer é essa, é a partir de Édipo mesmo para superar Édipo, né? Então, um forte abraço. Não é como se... tem uma coisa que o Deleuze fala, né? Tipo assim, que alguém entrevista ele, alguém provoca ele, tipo... você não sabe o que é loucura de verdade, não sei o quê. Você fica falando aí do fluxo-esquismo, você não sabe o que é ser louco, o sofrimento, e aí algum lugar ele vira e fala assim, né? Cara, na verdade eu nunca conheci nenhum louco. Acho que ele fala até nenhum Nigatari, a gente nunca conheceu nenhum louco de verdade, assim. E é uma zoada, do tipo, gente, que estrutura, que dado de realidade é esse de qual vocês estão partindo, que a gente acha que a gente está compondo? A gente está compondo de um movimento de crítica, muito mais a partir da nossa formação neurótica mesmo, né? Muito mais a partir disso um encontro. Então, quando eles falam dos nômades, quando eles falam dos loucos, quando eles falam aqui da sociedade primitiva, é realmente um lugar do tipo, olha, é o nosso olhar possível de ver algum tipo de exterioridade, algum tipo de fora desse circuito neurótico de piano. A gente está levando a cabo, né, como ponto de chegada, como ponto de partida, nós mesmos como essa coisa de pianizada, sacou? Não é um problema, sabe, para populações indígenas, não é um problema para animais, não é um problema para os estratos inorgânicos, inanimados. Édipo não é um problema, simplesmente. Tanto que o Mil Platôs vai muito nessa afirmação, né? Mas enquanto isso, no nível pessoal, no nível familista, no nível... Nós, ocidentais, a gente tem que se haver com isso e dar cabo... Primeiro, dar cabo nessa crítica, né? Dar cabo a essa crítica e até o fim com essa crítica por nós mesmos, para a gente poder contemplar algo que esteja fora desse circuito que nos possibilita pensar. Eu acho que é isso o problema deleuziano, né? Como que Édipo nos possibilita pensar, e é quase a única alternativa para a gente poder pensar em grande parte, né? Como pensar fora de Édipo. E outro porque tem um efeito fascista global, militar, bélico, bizarro, que é efeito direto desse processo de edipianização, né? A expansão é quase um processo de expansão ocidentalista colonial mesmo, né? Que Édipo vai querer se espraiar para tudo quanto é canto, e seja subjetivamente, seja de maneira muito material, né? Com sua racionalidade exploratória, de não ver as outras formas como formas de vida, né? Não reconhecer a existência do outro e ser extremamente predatório. Então é muito perigoso mesmo. É uma crítica muito importante do lugar que é possível fazê-la. Acho que é isso, assim. Gostei desse final aqui, achei importante, porque era uma coisa que eu ficava rondando um pouco na minha cabeça, a possibilidade de que talvez eles não tivessem tanta noção de que esse problema de Édipo é muito localizado, mas é um problema pra gente ocidental e civilizado, né? Nós capitalistinhas. Bora lá. 3.4.7,
em que sentido Édipo é universal? E aí voltou esse assunto aí, né? Os caras não encerram nenhum assunto, não. Como é que a gente tá de time? Ih, quase não tem tempo. Em que sentido Édipo é universal? 5 sentidos de limite, incluindo o de Édipo. Vou ler só um pouquinho, semana que vem eu vou voltar daqui mesmo, quero nem saber. Hoje são 31 de agosto. Em que sentido Édipo é universal? 5 sentidos de limite, incluindo o de Édipo. Édipo é um limite. Botou aí o pau na mesa. Mas limite tem muitas exceções, pois pode estar no começo como um acontecimento inaugural, tendo o papel de uma matriz, ou no meio, como função estrutural que assegure a mediação dos personagens e o fundamento de suas relações, ou ainda no fim, como determinação escatológica. Né? Ora, já vimos que é apenas nessa última acepção que Édipo é um limite. Então, Édipo é só um limite de final, não é um limite inaugural, não é um limite de intermediação, de função estrutural, de mediação dos personagens e fundamentos de suas relações, mas é sim um limite de fim, uma determinação escatológica. Né? Lembrando que escatologia é... O que tem na Bíblia escatologia, né? Parte escatológica da Bíblia, que pensa o final. Né? Aquela parte do Apocalipse é a escatologia da Bíblia. Né? Agora, por que certos fetiches são entendidos como escatológicos? Eu imagino que seja porque diz respeito à finalidade do trato digestivo, talvez, né? Aí você entra no campo das escatologias, que a gente associa muita palavra, pelo menos eu, né? Com nojo, né? Repulso e tal. Mas pode ser por causa dessa coisa do lidar com coisas, com materiais, com matérias na atividade sexual, com matérias muito de fins de processo, né? De restos, assim, né? Mas enfim, então Édipo é uma coisa meio escatológica nesse sentido. Curioso, né? Aí tem todo esse sentido meio fetichista e meio bíblico também, né? Que eles já estão lançando aqui. E eles são muito fãs da Bíblia. Bom, é verdade, isso aí não é ironia não. Mas é isso, galera. Vou preparar meu almoço aqui, já vou subir esse episódio daqui a pouco. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Se tiver alguma pergunta, comentário, quiser dar sua opinião, sei lá, né? Se tem opinião aí com você, escreve aí na caixa de comentário. Um beijo no seu coração e a gente se vê na próxima semana. Até mais.